passou, né? Eu estou liberando essa aula aqui para o meu grupo lá, tá bom, gente? Então vamos lá, gente, né? Vamos aqui resolver umas questões de equação do primeiro e do segundo grau, tá bom? A minha metodologia de trabalho, pessoal, eu sou um cara bem paciente na matemática. Eu acho que matemática se aprende com paciência, tá certo? Então vamos aqui. Primeira questão diz o seguinte, ó. Considerando a função f de x, ele está me dando uma função que é f de x, ó. F de x, que é igual a 2x menos 3. Então, essa aqui é a função f de x, tá certo? E também ele está me dando uma função g de x, ó. G de x. No dia da sua prova, se cair uma questão dessa, você faz separado tanto a função g como a função f. Beleza? Deixa eu só olhar aqui se todo mundo está visualizando. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá todo mundo. Aí ele diz o seguinte, ó. O valor de f de menos 2, o valor de f de menos 2, e ele quer que você some isso ao valor de g de 2. Então, pronto. O que é que eu faço? Ora, se a função é f, eu vou substituir esse valor na função f. E o valor da função g, eu vou substituir isso na função g. Tá certo? Então, esse menos 2 aqui, ó, esse f de menos 2 aqui, presta atenção aqui, não é f de x? No lugar desse x aqui, eu estou botando menos 2. Então, aonde está x, eu vou botar o valor que está aqui dentro do parênteses. É este camaradazinho aqui, que eu substituo na letra, no caso, na variável x. Então, se é f de menos 2, então vai ser igual a 2. Quando eu multiplico, pessoal, um número que ele é negativo, eu boto um parênteses, tá certo? Então, fica menos 2 com menos 3 aí da função. Eu só vou fazer isso. No lugar do x, eu boto o valor que está dentro do parênteses. No caso aqui, menos 2. E aí, como é que fica isso? Então, fica f de menos 2. E aí eu tenho que saber agora multiplicar. Ó. Quando eu multiplico menos com mais, dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 com menos 3. Então, f de menos 2 vai ser quanto? E, Roberto, isso aqui é uma multiplicação? Não. Multiplicação não tem sinal entre os dois números. Aqui tem um sinal. Entre os dois números tem um sinal. Então, quando tem sinal, ou é adição ou é subtração. Aqui os sinais são iguais. Toda vida que eu tenho dois sinais iguais, eu vou somar e repetir o sinal. Ou seja, menos 4 com menos 3, você vai somar e repetir o sinal, dá menos 7. Ou então você pensa assim, ó, dever negativo. Eu devo R$ 4 e agora vou ficar devendo mais 3. R$ 4 e ficar devendo mais 3, vou ficar devendo no total 7. Se é dever, então é negativo. Tá bom? Pronto, encontrei o valor de f de menos 2. Agora eu vou para a função g de x. G de x eu vou pegar o g de 2. Aqui não é g, aqui também não é g, então fica g de 2. O g de 2, aonde tiver x, eu coloco o 2. Então fica 2 com menos 4. 2 com menos 4. Então o g de 2 vai ser quanto, Roberto? Presta atenção, ó. Aqui eu devo R$ 4, negativo, ó. Devo R$ 4, paguei 2. Se eu devo R$ 4 e eu estou pagando 2, eu vou ficar devendo quanto, Rigoberto? Eu vou ficar devendo 2. Então, se eu vou ficar devendo, é negativo. Rigoberto, o que é que ele quer? Ele quer que a gente some essas duas imagens, né? No caso aqui, ó, das funções. Ou seja, ele quer que eu diga quanto é o f de menos 2 mais o f de 2. Quer que eu faça isso? O f de menos 2 deu menos 7. O f de 2 deu menos 2.
E menos 7 com menos 2 vai dar quanto? Menos 9. Devo 7, agora eu vou ficar devendo mais 2. Então, a resposta dessa questão é a letra A de aprovação. Certo? Então, pessoal, isso aqui, quando cai questão de primeiro grau, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Roberto, a equação do primeiro grau é do tipo? Desse tipo aqui, ó. F de x igual a AX mais B. Como é que eu sei que é do primeiro? Olhe para o valor da variável. Variável é a letra. Se não tem nenhum número aqui em cima, não tem um expoente, é do primeiro grau. Se tiver um expoente, por exemplo, se tiver x elevado a 2, é do segundo grau. Se tiver x elevado a 3, é do terceiro grau. E aí por diante. Se não tiver nenhum número elevado ao x, é do primeiro grau. Ó. Se não tem nenhum número, tem um. Tá bom? Então, como é que eu sei que a função é do primeiro grau? Eu olho a letra. Se na letra, no caso que a gente chama de variável, tem um expoente, aí o valor desse expoente é o grau dessa função. Tá bom? Beleza, pessoal? Ficou tranquilo aí? Primeira questão já foi. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Qualquer dúvida é só abrir o microfone e falar, tá bom? Então vamos para a próxima. E, pessoal, esses tipos de questões aqui, muitas bancas adoram, tá certo? Muitas bancas gostam desse estilo de questão. Ela lhe dá uma função ou duas funções, até três funções, podia ser F, G e H, tá certo? A letra que ela lhe der aqui, com um valor dentro do parênteses, né? A gente chama de domínio, você substitui lá, tá certo? Você substitui de acordo com a letra da função. Ó. Aqui não é f de x, então vou botar o f de 2. Aqui não é o g de 2, então eu boto na função o g. Aí, se eu tivesse um h, eu teria uma função h de x. E aí por diante. O valor que tiver aqui, você substitui na respectiva letra da função. Aí pode somar, pode subtrair, tá certo? Depende muito como vem o contexto da questão. Então tá aí, a primeira questão já foi, né? Bem tranquilo esse tipo de questão, gente. Não tenha pressa. Tenha cuidado nesse tipo de questão. Para a segunda questão. Segunda questão é bem interessante, ó. Vamos resolver aqui a segunda questão. É que ele fala, ele diz assim, um fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelo é R$ 880, certo? E que o custo da produção de 400 pares de chinela, né? De 400 pares de chinela, deixa eu ver, de 400 pares de chinela é R$ 4.900. Considere que o custo de produção C de X, de X pares de chinela é dado pela função definida, tá certo? Em que B indica o custo fixo, sendo assim, o custo de produção de 2.000 pares de chinelo em reais é igual a... Pessoal, é uma função de que grau? É uma função do primeiro grau, correto? É uma função do primeiro grau. Tranquilo? E como é que eu resolvo uma função do primeiro grau, Rigoberto? Vou fazer desse jeito assim, ó, a função C de x é igual a AX mais B. Não é isso? Tranquilo? E aí, quem é A, quem é B, são os valores que ele está dando, correto? São os custos, né? Já que eu resolvo, gente, só resolver aqui, pegar aqui um... Caiu aqui a caneta. Tranquilo? Então vamos lá.
Um fabricante diz o seguinte, ó, que a produção de 1.000 pares de chinelo é de R$ 8.800. E que o custo para a produção de 400 pares é isso aqui. Então, o custo quem é? É o C de X. A questão fala que o custo é o C de X. Tá certo? E esse 4.000 aqui, junto com esse 1.000 aí, representa quem? Representa o valor de X. Então, eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó. Por exemplo, o C de 1.000. O C de 1.000 pares, né? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a AX mais B. Só que ele diz que o custo para 1.000 pares vale quanto? Vale 8.800. Então, isso é igual ao valor de A vezes o valor do X. O X é quem está aqui dentro, que é 1.000. Que é 1.000. Mais o valor de B. Tá certo? Mais o valor de B. Esse valor de B, ele fala que é o quê? É um custo fixo. Tá certo? Ele fala que esse valor de B é um custo fixo. Então, ajeitando aqui, então fica 8.800 é igual a A vezes 1.000 é 1.000A, né? 1.000 vezes o valor de A mais B, onde B é um custo fixo. Então, achamos aqui a primeira função. A outra função é quando o valor de 400 pares. Então, fica C de 400, ó. C de 400 vai ser igual a quem? Eu vou sempre substituir nessa função. Nessa função C de X aqui, ó. Nessa função C de X aqui, que vai ser igual a AX mais B. Tá certo? Eu sempre vou substituir nela. Então, fica A que multiplica. Quem está dentro do parênteses é o 400, ó. 400 mais B. Organizando aqui, o C de 400, a questão fala que é quanto? O custo de 400 é 4.900. O custo de 4.900. Isso vai ser igual a A vezes 400. É a mesma coisa de 400 vezes A mais B. Agora, perceba uma coisa. Ó, eu tenho esta função, correto? E tenho também esta função aqui, ó. Tenho esta função aqui. E, Roberto, o que é que a gente faz? A gente vai subtrair uma da outra, tá certo? Para que isso? Para eu achar quanto é que vale o meu coeficiente angular, no caso ali, o A. Depois que eu achar ela, o A, eu vou ter que encontrar o valor do B, que é fixo, e depois substituir ó, este camarada aqui, ó, quanto é o custo para 200 pares. Então, vamos fazer isso. Então, vamos pegar a primeira função, que é... Eu vou logo botar ela desse lado de cá. Ó. Fica assim, ó. 1.000 vezes A mais B igual a 880, tá certo? Só troquei as ordens de posição, mas não tem nada. Se esse dedo é igual a esse, se eu fizer assim, ó, não deixa de ser igual, tá bom? Porque pra gente trabalhar sempre desse lado. E aí depois, o outro valor é 400A mais B igual a 490. Deixa eu só ajeitar esse zero aqui, esse 1.000 aqui, que ficou um pouco meio estranho. Pronto. E agora, Rigoberto? Agora a gente vai fazer a subtração de uma da outra. Ó. Posso fazer a subtração? Posso, porque vai embora o valor de B. Então vamos lá. Fica 1.000A menos 400A dá quanto? 1.000A menos 400A me dá 600A. Correto? Então fica aqui, ó, 600 vezes o valor de A. Aí fica mais B
menos B, né? Porque eu não estou subtraindo, igual a 880 menos 490. Eu não estou subtraindo uma da outra. Por que, que eu tenho que subtrair, Roberto? Eu estou subtraindo porque eu quero eliminar uma variável, no caso é o B. Ó. Então, B menos B dá zero. Beleza? B menos B dá zero. Então, aqui fica, ó, 600A é igual 8.800, né? 8.800 menos 4.900. Ou seja, vai dar 3.900. Então, quanto é o valor do A? Se o 600 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 3.900 dividido por 600. Esses dois zeros vão embora. E aí fica 39 dividido por 6, né? E dá 6,50, né? Ou 6,5. Então, esse aqui é o valor do A. Beleza? Eu encontrei aqui o valor do A. Tranquilo? E, Roberto, eu preciso, obviamente, para completar a função, que a função ela é AX mais B, eu preciso do valor de B. E eu encontro o valor de B aonde? Em qualquer uma dessas funções. Qualquer uma, seja nessa primeira, ou seja nessa segunda, eu encontro o valor do B. Tá certo? Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Tá mais fácil, né? Então vamos aqui. Essa daqui me diz que fica 400. Deixa eu só apagar aqui. 400A mais B igual a 400 a 4.900. Então fica 400 vezes o valor de A. Quanto é o valor de A? 6,5. Vou botar até entre parênteses. Mais o valor de B, isso é 4.900. E aí fica 400 vezes 6,5 dá 2.600. Então, 2.600 mais B, tudo isso é igual a 4.900. Então, quanto é o valor de B? Fica 4.900. Esse 2.600 está positivo antes, vai para depois negativo. Tá certo? E aí é só subtrair, gente. Isso aí vai dar 2.000, 4.900 menos 2.600, dá 2.300, né? Então, o B é 2.300. Então, percebe uma coisa, ó. Eu encontrei tanto o valor do A, como eu encontrei o valor do B. E aí eu vou montar a equação lá do custo, que o custo de X, equação do jeito que está lá, ó, não é AX mais B. Ele quer saber o custo para 2.000 pares. Ou seja, o meu custo de X, onde X é a quantidade de pares, é igual. Quanto é o valor do A? É 6,5x. Quanto mais pares de sapato eu tiver, de chinelo, né? Mais eu vou receber. Mais o valor que é fixo. O valor que é fixo é o B, ó, que é 2.300. E aí, se eu quero saber quanto é que eu vou receber por 2.000 pares, eu boto 2.000 aqui, ó. Isso vai ser igual a 6,5 vezes o 2.000. 2.000 é 200. Deixa eu só conferir. 2.000, né? Mais 2.300. Certo? Mais 2.300. Então, vamos lá. O custo de 2.000 pares, que é o C de 2.000, é igual.
6,5 vezes 2.000, né? Dá 13.000, correto? 13.000. Só fazer a multiplicação, né? Mais 2.300. Então, 13.000 mais 2.300 vai me dar 15.000. O custo de 2.000 pares vai ser 15.300. 15.300 reais. Essa é a resposta dessa questãozinha aí. Questãozinha bem trabalhosinha, né? 15.300, 15.300, você marca a letra C. Certo? Então já sabe. Veja uma coisa, pessoal. Ó, se uma questão, deixa eu olhar para vocês aqui. Caiu uma questão dessa, parecida com essa na prova de vocês, né? O cara vai lhe dar um custo, ou, né? O custo de uma coisa é tanto, o custo de outra coisa é tanto. Depois, qual é o custo de tantos pares, de tantas coisas? O que é que você faz? Você vai ter que montar uma equação, tá certo? Montar uma equação é montar um sistema, certo? Que também você pode, dentro da parte de sistemas lineares. Então, você monta essas equações, ó. Presta atenção aqui. Ele não disse que 1.000 pares é 8.800. Então, no lugar do C de 1.000, você bota o valor aqui, ó. Esse aqui é o custo. 8.800. Aí fica A vezes X. Só que o X é o valor dos pares aqui, ó. É o valor da produção aqui dos pares, né? Você bota 1.000 mais B. Esse B aqui é um valor fixo. Ele é um valor fixo. Se a questão não lhe der ele, quando você fizer a diferença da equação que você vai encontrar para outra, você vai encontrar duas equações, você elimina o B. E o B você acha depois que achar o A. Tá certo? E aí ele me deu o primeiro custo, 8.800, é para 1.000 pares, para 100 pares. Ó. Oh, desculpa, aqui eu tinha botado 100, depois botei 1.000, né? Deixa eu botar um outro zero bem aqui. Beleza? É para 1.000 pares. E aí eu encontrei esta equação aqui dos 1.000 pares. Depois ele falou que para 400 pares é 4.900. Eu vou botar na mesma equação. Ele me deu a equação. Então, no lugar do X eu boto 400. No lugar do A, no lugar do X eu boto 400. No C de 400, no C de 400, que fica aqui, ó, C de 400, eu boto o valor do custo, que é 4.900. Montei outra equaçãozinha, 400A mais B. O que é que você sempre vai fazer? Depois que montar as duas equações, você vai subtrair uma da outra. Então, fica 1.000A mais B igual a 8.800. 400A mais B, 4.900. Subtrai uma da outra. Por que eu subtraio, Roberto? Para eu fazer esse B aqui desaparecer, ó. Tá certo? E ficar, para eu encontrar somente a variável que tem número perto dela. No caso aqui, a letra A. E aí, quando eu fizer 1.000 menos 400, dá 600. B menos B vai embora. Aí faz 8.800 menos 4.900, que dá quanto? 3.900. Se o 600 está multiplicando, ele passa dividindo. Esses dois zeros vão embora. Então, fica 39 dividido para 6. Tá bom? Se você quiser fatorar aqui, você pode fatorar por 3, né? Que ficaria 13 dividido por 2, né? Que a metade de 13 é 6,5. Tá certo? Se você quisesse fatorar bem aqui, ó, fatorasse aqui por 3, cima e embaixo. 39 por 3 dava 13 e 6 por 3 dava 2, ó. A metade de 3 é 6,50, né? 6,5. Achei o valor do A, né? Aí eu vou em qualquer uma das equações que eu montei para encontrar o valor do B. Eu vou nessa aqui que é menor. Então, 400A mais B, 4.900. No lugar do A, eu coloco o valor que eu encontrei, multiplicando o número que está perto dele, que é 400. 400 vezes 6,5 dá 2.600.
mais B igual a 4.900. Acho o valor de B. Quando eu achar o valor de B, pessoal, eu tenho a equação completa, porque no C de X é AX mais B, é só eu substituir, ó. Só eu substituir. O A é 6,5. O B, 2.300. Ele quer saber quanto é que eu vou gastar, o custo, para 2.000 pares. Quem está no lugar do X aqui não é o 2.000? Então, no lugar do X, eu boto 2.000. Multiplicando quem está do lado dele, que é 6,5. Que vai dar 13.000. E vou somar com o valor do B, que é 2.300. No final, vou encontrar 15.300, sendo a resposta desta questão. Tá bom? Então, quando cair uma questão bem parecida com essa, você já sabe que a questão vai ser um pouco demorada. E aí, o que é que você faz? Se você não tiver confiança, você já sabe, se ele der custo, der valores diferentes, der equação, você já sabe que vai cair uma questãozinha de dois sistemas, né? Você vai montar duas equaçõezinhas. E, Roberto, se eu tiver muito tempo, você deixa ela e vai para a próxima, tá certo? Pessoal, não perca tempo naquilo que requer tempo. O óleo está baixo, é? Pronto, deixa eu aumentar aqui. Ficou melhor? Melhorou aí? Débora, repetir, deu certo? Pronto, melhorou o áudio? Pronto. Beleza, pessoal? Então, tenha muito cuidado com esse tipo de questões, gente. Ó, prova. Não, quem passa em concurso não é quem sabe mais. Passa em concurso aquele cara que tem, obviamente, 10% de sorte, eu digo assim. Mas você tem que ter uma estratégia. Eu não vou perder tempo naquilo que eu não sei. Então, uma questão dessa requer um pouco de tempo. Então, se ela requer um pouco de tempo, se você tiver segurança, você faz. Tá certo? Você faz. Se você tiver um pouco inseguro, você vai para a próxima. Quando terminar a sua prova, você volta. Tá certo? Você volta para essas questões. E aí você já está mais tranquilo, né? Porque você já fez a sua prova. E aí você começa. Tá bom? E saiba que caiu uma questão dessa, ele vai lhe dar o valor de uma coisa é tanto, o valor de outra coisa é tanto. Quanto é o valor tal? Você vai fazer duas equações, vai fazer uma subtração e vai encontrar os coeficientes de A e B, no caso aqui. Depois substitui o valor que ele quer. Tá bom? Beleza? Rigoberto, isso gosta muito de cair? Essas questões aqui, gente, tá aqui, já caiu, né? Mas não é muito de cair desse estilo aqui. Mas como já caiu, temos que trabalhar, né? Olha aqui, próxima questão é a questão que envolve gráficos, certo? Rigoberto, me diga uma coisa. Quando eu tenho um gráfico, olha bem aqui, ó. Quando eu tenho um gráfico de alguma coisa aqui, vou botar y, tá certo? Aqui é a função y, aqui é x. E esse gráfico, Rigoberto, ele passa pela origem, tá vendo aqui, ó? Ele está passando pela origem, beleza. É porque o meu y, ele é igual ao x. Tá certo? Ou seja, quem está aqui na vertical é igual a quem está na horizontal. E para eu encontrar qualquer valor dele, para eu encontrar qualquer valor aqui, ó, por exemplo, aqui existe uma relação, né, entre x e y. Então, se eu chamar esse camarada aqui de, sei lá, vou chamar esse camarada aqui de A, e esse camaradinho aqui de B, tá certo? Para eu encontrar a relação entre A e X, entre X e Y, só basta eu pegar o valor que está na vertical e dividir pelo valor que está na horizontal. Ou seja, eu pego este valor aqui e divido por este valor aqui. E agora, se eu tiver outro valor, faça a mesma divisão. Você vai ver que é o mesmo valor.
tá certo? Você vai ver que é o mesmo valor. Então, já sabe. Isso aqui é uma função do primeiro grau. É f de x. Igual a quem? É igual a x. Ó, o f de x e o y é a mesma coisa. X igual a x. Por que eu sei, Roberto? Porque ele passou pela origem aqui, ó. Ele passou pela origem aqui. Agora, se você tiver uma função deste jeito aí, porém, aqui é y, aqui é x, né? Porém, digamos que o gráfico saia daqui, ó. Ele não está passando pela origem, pessoal. Se ele sai de algum lugar, este algum lugar é o B, ó. Certo? Este algum lugar que ele sai é o B. No caso aqui seria crescente, mas ela pode ser decrescente. Tá certo? Então, aqui ele vai ter que me dar as relações para eu encontrar. Só estou mostrando aqui em termos de função, tá bom? Então, muito cuidado. Se passar aqui, ó, na origem, o y é igual a x. Qualquer valor que você der aqui para o y, você vai ter uma relação, né? Você vai ter uma relação aqui multiplicando, obviamente, pelo x. Beleza? Aí, como é isso? Vamos pegar essa questãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho 162, aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 846 e aqui eu tenho quem? 60. Aqui é tempo e aqui é watts. Beleza? Eu vou só fazer esse gráfico um pouco maior para que vocês possam visualizar. Então, aqui a função está passando aqui, ó. É isso? Aqui é o tempo. A outra é o que? O watts, né? Beleza? Aí ele me dá aqui, ó. Aqui é 20. Quando aqui for 20, aqui vai ter um valor e vai ser 162. Aqui é 60. Bem aqui é 60. Ele vai ter um valor lá em cima. E vai ser quanto? 486. Pessoal, se eu quero saber a relação entre o watts e tempo, basta eu fazer a divisão do que está na horizontal, né? Do que está na horizontal, pelo que está da vertical, desculpa, pelo que está na horizontal. Tá certo? 160? Não, 162, desculpa. 162, né? Então, olha aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó. 162 e dividir para 20. Isso aqui dá 8,1. Você pode pegar 486 e dividir para 60. Vai dar o mesmo resultado. Por quê, Roberto? Porque a reta passa pela origem. Ó. Então, aqui você tem uma relação de quê? Que o Y, eu vou dizer que o Y é o watts aqui, tá certo? Ele é 8,1 vezes o valor do X, que é o meu tempo aqui, ó. Esse meu tempo aqui é o meu X. Esse Y aqui é o watts aqui, ó. Tá certo? Então, essa é a relação dessa função. Essa função não tem o valor de B. Aqui não tem o valor de B. Por que não tem o valor de B, Roberto? Porque ela passa pela origem. Ela não sai daqui, não sai daqui de baixo. Tá certo? Então, pessoal, o watts aí é 8,1 vezes o valor do tempo. É isso que é a relação dessa função. Roberto, eu posso encontrar esse 8,1 de alguma outra maneira? Você pode encontrar sim. Se você fizer a diferença, né?
Dessa relação aí, ó, se você fizer a diferença dessa relação, outra maneira de você encontrar, você fizer, ó, 486 menos 162 dividido por 60 menos 20, você vai encontrar o mesmo valor. Você vai encontrar 324 dividido para 40. Você vai encontrar 8,1. Então, estou mostrando aqui várias maneiras de você encontrar uma relação dessa função. Então, vamos lá. Se a questão falou mostrou que o gráfico passa pela origem, para eu achar a relação a relação é o coeficiente angular aqui, ó, que eu vou multiplicar o x, né? Que eu vou multiplicar o valor variável, que é o tempo aqui, ó. Para eu achar esse camarada que vai multiplicar o x, basta eu dividir um valor desse pelo o par dele aqui, ó. O ponto que ele está em comum. Então, você pega esse ponto, que é o comum dele aqui, né? 20. Ou então, você pega esse e divide por esse. É a mesma coisa. Ficou claro, gente? Então, se a questão passar, se o gráfico passar pela origem, você vai ter uma relação dessa função, né? Como é que eu acho o número que está multiplicando x? É só dividir o valor do y, da vertical, com o par correspondente ao dele na horizontal. Tá certo? Então, só basta eu pegar este camarada aqui e dividir por este. Ou então, pego este e divido por este. A questão me deu os dois aqui, ó. Tá certo? A questão me deu os dois aqui. Tá bom? Então, agora vamos para a função, né? Vamos para a função. Ó, uma clínica odontológica utiliza um autoclave para esterilizar os materiais. O gráfico mostra o consumo de energia em watts, certo? Desse autoclave, de acordo com o tempo que ele fica ligado. Sabendo que 1.000 watts custa 70 centavos, 1.000 watts custa 70 centavos. Então, se esse autoclave ficar ligado a 50 minutos por dia durante 20 dias, né? 50 minutos por dia durante 20 dias de um mês, o gasto mensal gerado por ele será de quanto? E aí, gente, alguma ideia? Então, ó, quando esse camarada aqui for 1.000 watts, ele vai custar 70 centavos. Então, 50 minutos por dia, durante 20 dias, quanto é que ele vai gastar? Tá certo? Vamos lá. Como é que vocês me dão uma ideia? O que é que vocês fariam aí? 50 minutos é por aqui, né? Ó. 50 minutos é bem por aqui, né? Quanto é que ele vai consumir em watts? Ele vai consumir um valor aqui, correto? Beleza? Ele vai consumir um valor, vou chamar Y aqui, ó. Ele vai consumir esse valor aqui. Como é que eu acho esse Y, pessoal? Esse Y é a relação da função, que é 8,1 vezes x. O x que ele está me dando aqui, ó, é 50 minutos. O tempo não é minuto. Então, esse meu y aqui vai ser 8,1 vezes 50. Tá certo? Esse meu y aí vai ser 8,1 vezes 50. Então, esse y aí vai ser quanto? 405, né? 405. No caso, o y aí é o watts, ó. 405. Então, a questão fala o seguinte, que 1.000 watts
é 70 centavos. Então, vamos aqui. Ele fala que o watts e aqui ele fala o valor. Ele fala que 1.000 watts custa 70 centavos, 0,7. Se eu tiver 405 watts, que foi o que foi consumido em 50 minutos, quanto é que eu vou gastar? Eu vou gastar X. Eu vou gastar um valor X. Certo? E aí, Roberto, o que é que eu faço? Ora, se eu, presta atenção aqui, se daqui para cá, o que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade de watts, né? E, Roberto, se eu diminuir a quantidade de watts, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Presta atenção, se você diminuir a quantidade de energia que você consome na sua casa, a fatura vem maior ou menor? Vem menor. Então, se vai diminuir desse lado aqui também, ó, presta atenção, olha o bizu que eu dou. Ó. Mesmo sinal de um lado e do outro. Regra de 3, diretamente proporcional. Para eu resolver, basta eu multiplicar em cruz. Basta eu multiplicar em cruz. Tá certo? Beleza? E aí, vamos lá. Então, fica 1000x igual a 405 vezes 0,7. Então, quer dizer o quê? Que esse x vai ser igual. 405 vezes 0,7 dá 28, dá 283,5. Tudo isso dividido para 1.000, né? Deixa eu ver se realmente é isso. Tudo sabendo, é 1.000 watts, né? Custo. 50 minutos por dia durante 20 dias de um mês, o gasto mensal desse gerador. Então vamos dividir isso aqui, né? Ó. O teste X, dividir aqui é só voltar a vírgula 3 vezes, né? Dá 0,2835. Isso aqui, o que eu vou gastar por esse 400, né? Não é isso? É o que eu vou gastar por esses 50 watts. Beleza, vou gastar isso aqui, ó. Só que ele quer saber durante 20 dias. Durante 20 dias. O que é que eu faço? Eu pego este valor aqui, que está relacionado com 50 minutos. Se eu usar todo dia 50 minutos eu vou usar quanto de quilowatts? Oh, desculpa, quilowatts não. Se eu usar todo dia essa quantidade de quilowatts a mais durante 50 minutos, eu vou aumentar isso daqui na conta, ó. Vai dar 0,2835 reais. Só que ele fala durante 20 dias. Então, se é durante 20 dias, pessoal, basta eu pegar este valor ali e multiplicar pelo 20. Então, quando eu multiplicar isso aqui pelo 20, vai dar 5,67, que é o valor que eu vou pagar a mais. E 5,67 você encontra aqui na letra D. Você encontra aqui na letra D. Tá bom? Outra questãozinha com um nível um pouco mais elevado, né? Então, vou explicar novamente aqui. Tá bom? Vamos lá. O cara me deu um gráfico, beleza? Ele me deu aqui um gráfico, me deu essas relações, ó.
20 minutos é 162 watts. 60 minutos, 486 watts. Ele quer saber se eu consumir 50 minutos, quanto é que vai dar em watts? Beleza. Eu tenho que saber a relação que eu chamei de Y, né? A relação de watts com o tempo. Como é que eu acho isso? Eu pego qualquer valor desses aqui, ó, que tem esse par em comum, e divido. Então, vou lá, 162 para 20 dá 8,1. Ou então, pega esse daqui, ó. É mais fácil dividir para 20 do que para 60, né? Então, encontrei 8,1. Quer dizer o quê? Que a minha função watts, que eu chamei de Y, é 8,1 vezes X. X é os minutos aqui, ó. Então, se ele quer saber 50 minutos, quantos vai me dar de watts? É só pegar o 8,1, pegue o 8,1 e multiplique pelo 50. 8,1 vezes 50 dá 405 watts. Então, pronto. Em 50 minutos, eu vou consumir 405 watts. Só que ele me fala outra coisa. Ele quer saber quanto eu vou pagar de watts em 20 dias. Quer que eu faça, pessoal? Eu faço a regra de 3. Por quê? Porque ele disse que 1.000 watts é 0,7 centavos. Ou seja, 70 centavos, né? E os 405 lá que eu encontrei vai ser um valor X. Obviamente, 405 é menor do que 1.000. Então, eu vou encontrar um valor menor do que 70 centavos. Então, se diminui de um lado e diminuiu do outro, as relações aqui, regra de 3 diretamente proporcional. Basta multiplicar em X. Então, eu vou encontrar que o meu X, quando eu faço essa regra de 3, ó, 1.000 vezes X é 1.000X, 405 vezes 0,7 dá 283,5. Esse 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Volto 3 casas a vírgula, dá 0,2835. Isso aqui é o que eu vou encontrar por 405 watts. Só que ele vai usar durante 20 dias. Então, se eu quero saber o valor que eu vou pagar, eu pego o valor que eu consumi, que é 405 watts, multiplico pela quantidade de dias. Então, vai dar 5,67 reais. R$ 5,67. Você vai marcar a letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão, gente? Então, ó, aqui você já sabe, se a questão passar, o gráfico passar pela origem, o y é igual ao x. Só que eu tenho que saber um valor que eu vou multiplicar o x para dar y. Como é que eu acho esse valor? É só dividir o y pelo x. O par ordenado, obviamente. Alguma dúvida nessa? Ok, vamos para a próxima. Ó, aqui são as questões, né? Que eu dei uma elevada no nível aqui. Peguei umas questões um pouco mais elevadas. Porque cai, galera, cai. Ninguém sabe como é que vem a prova, né? A prova pode vir um nível mais baixo, pode vir um nível mediano. Deixa eu ver quem levantou a mão. Ah, vamos lá, Laura. Vou explicar aqui, ó. Eu só peguei aqui, ó. Como é que eu acho essa relação aqui, né? Como é que o meu A aqui... Porque a função é essa daqui, ó. Y, que é o f de x, é igual a ax mais b. Só que o b é zero. Por que o b é zero? Porque o gráfico passa aqui, ó. Então, o meu y é igual a x. Mas quem é esse a? Como é que eu acho ele? Se você olhar aqui, ó, o a, o x não está multiplicando. É só passar ele dividindo, ó. É o y dividido pelo x, ó. Então, para eu achar ele, basta eu pegar um valor desse com o seu par correspondente, ó. 162 sobre 20, 486 sobre 60. É só fazer isso. Então, quando eu fiz 162 pelo par ordenado dele aqui, ó, sobre 20, deu 8,1. Quer dizer o quê? Que o meu y, que é este gráfico aqui, ó, do watts, ele é 8,1 vezes o tempo.
Então, em 50 minutos, basta multiplicar 8,1 por 50, que eu tenho a quantidade de watts que eu uso em 50 minutos no mês. Só que ele falou isso, que é 20 dias. E ele falou também o preço do quilowatt. 1.000 quilowatts é 0,7. 400 que eu encontrei é X. Eu encontrei o valor de X aqui, ó, 0,2835. Só que eu tenho que multiplicar por 20 para dar a resposta. Ficou claro como foi que eu encontrei lá? Entendeu, né, Laura? Pronto. Então, já sabe que esse tipo de questão, se cair uma questão dessa, se o gráfico vier aqui, ó, já sabe que para encontrar a relação, basta pegar um y e dividir pelo x. Olha lá, próxima questão. Muito cuidado nesse tipo de questão, pessoal. Ó, toda vida que eu tenho uma função f de x, que é o meu y, tá certo? Lembre-se que o f de x é a mesma coisa de y. É a mesma coisa, tá bom? Toda vida que eu tenho uma função do primeiro grau, que ele fala assim, ó, f de x, que é o y, é igual a ax mais b. Essa aqui é a relação de uma função do primeiro grau. Este bzinho aqui, este camarada aqui, este b aqui, ele é, se tiver questão envolvendo valores, ele é fixo. Ele é o que a gente chama de taxa, certo? É uma taxa fixa, tá bom? A taxa que vai variar é o A. Por que, Rigoberto? Porque o meu A aqui, ó, certo? O meu A aqui é quem está variando. Porque de acordo com o X, ele vai aumentar ou vai diminuir. Então, esse camarada aqui é quem vai variar, certo? A taxa variada, né? Não é nem a taxa variada, né? Ela é uma taxa que ela vai ser multiplicada com quem está variando aqui, na verdade, é o X, tá certo? Nesse caso aqui, ele é um valor cobrado por quilômetro, né? É um valor cobrado por tantos quilômetros, por alguma coisa. O X aqui quem vai variar, tá certo? Então, falou em taxa fixa, a taxa fixa é o B, tá certo? O B é a taxa fixa. Esse tipo de questão aqui é este modelo aqui que eu estou falando, ó. Um determinado taxímetro está regulado para cobrar uma taxa fixa, chamada de bandeira, de 4,80. Quer dizer aqui que ele está me dando o valor do B. Taxa fixa aqui é o valor do B. Então, eu vou anotando aqui para depois passar para a questão. 4,80 aqui é o valor do B. A cada quilômetro rodado, o taxímetro acresce, ó, 0,75 centavos. Para cada quilômetro que eu rodei, ele vai cobrar 0,75. Então, se eu rodei 1 quilômetro, 0,75. Se eu rodei 2, dá 2, vezes 7,75. Se eu rodei 3, 3,075. Então, esse 0,75 ali, gente, é o valor dual, porque ele está relacionado com o que vai variar. No caso ali, que é o meu X aqui. De acordo com o quilômetro rodado, que é o meu X, eu vou ter um valor, tá? Como é que se diz? Da corrida, tá certo? Assinale a alternativa que indica o valor de uma corrida de 23 quilômetros. Ou seja, os quilômetros vão variar, então é o meu X. Então, na verdade, essa função do primeiro grau, tá certo? É igual a quem? É igual a AX mais B. E, Roberto, como é que eu sei que isso é uma função do primeiro grau? Percebe, pessoal, que ele está lhe dando uma relação de valores fixo, tá certo? Olha aqui, taxa fixa. Né? Uma coisa que é fixa, que é o meu B, que é um coeficiente linear. E também está lhe dando algo que vai variar com o tempo. Né? Vai variar com aquilo que está aumentando, no caso, quilômetro. Então, eu tenho que saber que uma equação do primeiro grau depende de alguma coisa que está variando, que é o meu x, com alguma coisa que é fixo. O que é fixo? É o meu coeficiente linear, que é o b. Tá certo? Beleza?
Então, toda vida que cair uma questão que envolva, né, cobrar alguma coisa que tem uma taxa fixa, isso ali representa uma função do primeiro grau. Então já sabe, viu no comando da questão um valor fixo, depois um valor que será cobrado por cada quilômetro, né? Ou então cada algo vendido, ou então um valor que vai ser cobrado por algo que está acontecendo. Isso ali é uma função do primeiro grau. Vai vir alguma coisa mostrando que vai aumentar de acordo com aquilo que eu correr, de acordo com aquilo que eu vender, certo? Então, muito cuidado nesse tipo de questão. O segredo é interpretar aqui, ó, esses nomes fixo, né? Ou então você observar que com o tempo, ou com 1 quilômetro, ou com o que eu estou vendendo, vai ter alguma coisa que vai aumentar. Então, tudo isso é uma função do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, ele está me dizendo que o f de x, né, vai ser igual o A, que é o 0,75, ou seja, é um valor que vai ser, né, multiplicado com aquilo que eu estou andando, que no caso é o quilômetro, mais uma taxa que é fixa, que é o meu B, que vale R$4,80. E aí o meu X aqui é quem vai variar, pessoal. Esse meu X aqui é o que está variando. Por quê? Porque de acordo com que ele vai aumentar ou diminuir, o lucro que eu vou receber aqui, no caso o f de x, é um valor que eu vou receber, vai aumentar ou vai diminuir. Tá certo? Ou seja, este camarada aqui, ó, desse taxista, o valor que ele recebe aqui, que é o f de x, vai depender de quem? Do quanto que ele vai rodar. No caso aqui, os quilômetros. O x aqui é o quilômetro. Então, quanto mais quilômetro eu rodar, mais eu vou receber. Quanto menos quilômetro eu rodar, menos eu vou receber. Tá certo? E aí ele diz que quando o meu x, que é igual ao meu quilômetro, né? Então, quando o x for 23 quilômetros, quanto é que eu vou receber? Eu boto assim, ó, f de 23, que é a quantidade de quilômetros, é 23? É. Vai ser igual a 0,75 vezes 23 mais 4,8. Então, vamos descobrir isso aí. Então, vou pegar o 0,75 e multiplicar pela quantidade de quilômetro, que é quem? O 23. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 17,25 mais R$4,80. Tá certo? Ou seja, 22, deu soma esses dois, vai dar 22,05. Esse aqui é o preço que ele vai receber, né? 22,05 você encontra na letra C de Cristo. Certo? Então tá aí. Uma equaçãozinha do primeiro grau. Pessoal, vão se familiarizando aqui, ó, com os tipos de questões. Quando você for resolver essa questão, tenta fixar como é o comando dela. Aí você vê aqui, ó, o nome fixa, taxa fixa, ó, a taxa fixa é o B, né? Você vai ver que tem um valor que vai mudar de acordo com o quilômetro. Então, isso tudo é questão do primeiro grau, certo? Vamos aqui para a segunda, ó. Aí aqui, essa questão foi eu que elaborei, ó, bem parecida com aquela. Olha aqui. Um determinado mercantil paga para entrega de garrafão de água, cobra uma taxa fixa, olha lá o valor, ó, olha o nome, ó, cobra uma taxa fixa de R$5. Pessoal, viu o nome aí, taxa fixa? Você já sabe que isso é uma equação do primeiro grau e esse 5 conta ali é o B. Então você já sabe que uma função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Desse jeitinho aqui, ó, uma função do primeiro grau.
AX mais B. Esse B aqui muda, não pode mudar, porque ele é fixo. O que é que muda? O que é que muda é o A, ó, de acordo com o valor cobrado aí, né? Das relações com o garrafão. Cada garrafão de água é vendido, ou a cada garrafão de água vendido é acrescentado para o entregador um valor de 65 centavos a taxa fixa. Ou seja, ele está me dando aqui, ó, quanto é o A. Cada garrafão que eu vender, garrafão aqui representa o X. Porque o X muda. O X, a função aqui, ó, o que eu vou receber, o valor que eu vou receber, que é o F de X, ele vai mudar de acordo com o X. Se eu vender 10 garrafão, é um valor. Se eu vender 10, é outro valor. 20 é outro valor, entendeu? Então, quem muda é o X. Então, a quantidade aqui, no caso aqui, garrafão, vai representar o X. Porque de acordo com o aumento de garrafão ou não, é que eu vou receber mais ou menos. Beleza? Então, o meu A ali, ó, o meu A ali, que é a taxa, né? A taxa relacionada ao valor fixo, que é 0,705 centavos, né? Ou 0,65, ó. 65 centavos. Qual o valor para quando eu vender 30 garrafões? Então fica assim, pessoal, ó. F de X igual ao valor do A, que é 0,65 vezes X, mais o que é fixo, que é o B. Então, para 30 garrafões, no lugar do X eu boto 30. Vai ser quanto? 0,65 vezes 30 mais 5. É isso? Então, vamos fazer esse cálculozinho aqui, né? Então, fica 0,65 vezes 30. 0,65 vezes 30 dá R$19,50. Isso você vai somar com R$5. 19 mais 5 dá quanto, pessoal? Então, isso aqui dá R$24,50, né? Só somar R$24,50. 24,50, você vem aqui e marca a letra D. Bom? Letra D de dados. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Estão entendendo aí esse tipo de questão? Então, se ligue nesse tipo de questões. Roberto, como é que eu sei que vai ser uma função do primeiro grau? Você vai ver lá uma taxa fixa, você vai ver que alguma coisa vai aumentar, né? De acordo com o valor lá. No caso, o que é que está aumentando ali? Quanto mais garrafão eu entregar, vender, mais o entregador vai ganhar em cima daquela taxa fixa. Essa taxa fixa aqui é o preço do garrafão. Então, se o garrafão é R$5, mas a cada garrafão a cada garrafão que o vendedor entrega, o entregador, né? Cada garrafão que ele vai entregar, ele está recebendo 0,705 centavos. Ou 0,65 centavos, né? Então, se eu vender um garrafão, eu vou receber 65 centavos. Beleza? Se eu vender duas vezes 65 centavos. Então, o meu A aí é o valor que eu vou multiplicar com aquilo que vai aumentar. No caso, as vendas. No caso, o garrafão. Certo? Então, você monta uma equaçãozinha do primeiro grau. Lembrando que a taxa fixa é o B. Roberto, se eu não lembrar dessa outra parte, peço o seguinte. Vai ver um nome, taxa fixa, ou então o preço de uma coisa, tá certo? Taxa fixa e o preço, eles não vão mudar. O que vai mudar é o valor que eu vou acrescentar a esse preço ou a essa taxa fixa. Essa taxa fixa, quem é? Essa taxa fixa é o meu B, ó. Vamos lá, outra questãozinha legal, só que aqui é um pouco diferente. Olha lá. O preço cobrado por uma corrida de táxi é calculado a R$1,90 por quilômetro rodado, acrescido 5,40 a título de bandeira. Beleza?
Ó, eu estou acrescentando isto daqui. Ou seja, eu vou cobrar para cada quilômetro rodado R$ 1,90, beleza? Cada quilômetro rodado eu cobro R$ 1,90 acrescido, ou seja, isso aqui é uma taxa. É uma taxa que ela não vai mudar. Ou seja, uma taxa fixa. Para cada quilômetro rodado é R$ 1,90 mais esse valor aqui, ó. Mais essa taxa aqui, que no caso aqui vai ser o meu B, vai ser a taxa fixa. Então vamos lá, f de x é igual a ax mais o b. Isso aqui é a função do primeiro grau. Tá bem? Ou tá bom? Só que aqui ele já disse o seguinte, ó, se a corrida custou 28,20, né? Foram percorridos. Eu quero saber a quantidade de quilômetros. A quantidade de quilômetros, pessoal, é o meu x. Esse meu x aqui, ó, representa a quantidade de quilômetros. E esse f de x foi o preço da corrida, ou seja, foi quanto eu ganhei. No caso aí é R$ 28,20. R$ 28,20. Ele quer saber quanto foi que eu percorri, né? Então, vamos lá. Quanto é a taxa fixa? É o valor acrescido a título de bandeira. No caso, é 5,40. Se você não lembrar que esse valor menor, que tá, é o valor do A, lembre só da taxa fixa. Lembre só do valor acrescido, que é o valor de B. Então, quer dizer que o meu f de x vai ser igual a A, que no caso é 1,9, vezes B, que é a quantidade de quilômetro, mais o valor, vezes x, desculpa, que é a quantidade de quilômetros, mais o valor de B, que é 5,40. O f de x é quanto eu recebi, que é 28,20. Não está 28,2. O zero depois da vírgula à direita não vale nada, tá certo? Esse aqui é 1,9x mais 5,4. Passando esse 5,4 para antes da igualdade, ele vem com o sinal trocado. Tudo isso é igual a 1,9 vezes x. Vamos lá, Rigoberto. Quanto é 28,28 reais e 20 menos 5,40 reais. Isso aqui me dá 22,80, né? 22,8 igual a 1,9 vezes x. Se esse 1,9 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então fica 1,9. E aí você vai fazer essa divisão. E, Roberto, tem vírgula? Tem. Quando tem vírgula, o que é que eu faço? Só tem um número depois da vírgula, né? Multiplica por 10. O que você fizer em cima, você faz embaixo. Então, isso aqui fica 228 dividido por 19. Beleza? Vamos fazer essa divisão aqui, né? Vamos fazer essa divisão aqui. 228 dividido por 19. Agora vou botar 1 aqui. 1 vezes 19, 19. Para 28. Ou para 22, né? Falta 3, né? Baixa aqui o 8. 38 dividido por 19 dá 2, né? 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Dá 38. Para 38, nada. Ou seja, eu vou rodar 12 quilômetros. Eu vou rodar 12 quilômetros. 12 aqui representa a quantidade de quilômetros, né? Eu vou rodar, não. Eu rodei 12 quilômetros. Letra D, né? Letra D é a resposta desta questãozinha aí, tá bom? E toda vida, gente, toda vida, essas questões que envolvem taxa, valores cobrados por alguma coisa, é uma equação do primeiro grau. A não ser que ele fale que a equação é do segundo grau. Se a questão não mencionar nada disso, já sabe que é do primeiro grau. Tá certo? A questão não mencionou, é do primeiro grau. Se a questão da equação, aí sim. Se tiver um elevado a 2, aí é do segundo. Se ela não falar, é do primeiro grau. Tá bom?
É do primeiro grau. Vamos lá. Olha aqui. Em uma grande liquidação, Maria Eduarda gastou um total de R$ 237 na compra de 4 bermudas, certo? Todas com preços iguais. E 5 camisetas, sendo todas também com preços iguais. Se cada bermuda custou 12 a mais, 12 a mais que cada camiseta, então cada bermuda custou. Presta atenção aqui, pessoal, nesse tipo de questões. Ó. Vamos lá. Uma grande liquidação, Maria Eduarda gastou um total de R$ 237. Beleza? Na compra de bermudas, ela comprou 4 bermudas e 5 camisetas, né? Cada uma aí, tanto as bermudas como as camisetas, tem os preços iguais, tem o mesmo valor, né? Então, se você chamar bermuda de X, bermuda você chama de X, ou uma letra qualquer, né? E camiseta você chamar de Y, ela gastou comprando essas coisas, né? 4 bermudas e 5 camisetas quanto? 237. Então você faz assim, ó, bermuda não é X, ela comprou quanto? 4. Então 4x, se ela comprou, né? Se ela juntou essas compras, você vai somar, ó. A compra das 4 bermudas, mais das 5 camisetas, camiseta não é Y? Então 5Y, tudo isso vale quanto? 237, ó. Beleza? Ele está me dando aqui, ó, 4 bermudas. Bermuda você chamou de X. Então, se ela comprou 4 bermudas, ela comprou 4x. Beleza? Camiseta é Y. Se ela comprou 5 camisetas, é 5Y, ó. Quanto foi que ela gastou na compra dessas coisas? R$ 237. Vamos lá. Se cada bermuda custou R$ 12 a mais, então bermuda é X, né? Como é que você arma isso? Ó? Como é que você arma isso? Então, X vai ser igual R$ 12, então é 12, a mais, você bota o sinal de mais. A mais, que é cada camiseta. Então, X é igual a 12 mais Y. Ou você pode também dizer que X é igual a Y mais 12. Ó. Tanto faz, né? Ó. R$ 12 a mais que cada camiseta. Então tá aqui, ó. É assim que eu represento. E, Roberto, eu posso representar como também? A diferença dos preços entre elas é 12. Você pode fazer desse jeitinho aqui, ó. Tanto faz dessas 3 maneiras aqui, tá tudo certo. Ou assim, ou assim. Tanto faz uma ou a outra, tá bom? Aqui é outro tipo de questão, é quando diz assim, ó. A idade de Maria mais Pedro é 35 anos. 35. Pedro é mais velho que Maria, 10 anos. Como é que eu faço isso? 1 igual ao valor da idade mais 10. É desse jeito aqui também esse tipo de questão. E aí, pessoal, aqui ficou fácil, né? Ele quer saber aqui o preço da bermuda. O que é a bermuda? É X. Então, se ele quer saber o preço da bermuda, eu vou usar essa fórmula aqui, tá bom? Então, X mais Y, desculpa. X é igual a Y mais 12, ó. Então, pronto, eu armei aqui o meu probleminha, ó. Armei aqui direitinho. E ele quer saber o preço da bermuda. Então, vou isolar aqui. Tanto faz eu substituir um ou outro. Se eu quiser isolar, se eu quiser substituir aqui, ó, do jeito que está aqui o X aqui, eu vou deixar tudo em função do Y. O Y é camiseta. Eu acho o Y, depois eu volto e encontro o X, que é a bermuda. Ou então eu deixo tudo em função da bermuda, que é X. E, Roberto, como é que eu faço isso? É só você dizer assim, ó, quem é Y? Você isola o Y. Você isola o Y aqui, ó. Quem é o Y? O Y é o X menos o 12, ó. O Y é o X menos o 12, ó. Por quê? Porque aqui
eu vou deixar tudo em função de x, ó. Porque no lugar do y, eu vou botar isso daqui. E vai ficar tudo em função do x. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Fica assim, ó. 4x, que é as minhas bermudas, mais 5y. Tudo isso é 237. Então, vamos lá. 4x mais 5. Mais quem é y, Rigoberto? É o valor que eu isolei ali, ó. É x menos 12. Tudo isso é 237. Beleza? Então, aqui fica 4x. Agora aqui você não pode deixar de multiplicar esse camarada com esse e este camarada com este. Então vamos lá, mais 5x menos, tem sinal de menos? 5 vezes 12, 60. Tudo isso igual a 237. Quanto é 4x mais 5x? 9x. 9x igual a 237 mais 60. Porque mais, Roberto? Ele está menos de um lado, do outro ele vai somando, não é isso? E aqui fica. Quem é o valor de x? É 237 mais 60, que dá 297 dividido por 9, certo? Quando eu dividir isso aí por 9, vou fazer essa divisão, né? Vamos ver aqui. Eu posso simplificar, né? Posso simplificar aqui, ó. Não, vamos dividir logo, né? 297 dividido para 9. Vai lá, pega o 29, dá 3, né? 3 vezes 7, 3 vezes 7, 27, né? 27 para 29 falta 2, baixou o 7, ó. 27 para 9 dá 3. Ou seja, x vale 33. Cada bermuda vale R$ 33. Igual se ele quisesse o valor da camiseta. Você vinha aqui no Y. Camiseta não é o valor da bermuda menos 2. Nós tínhamos isolado, ó. Se ele quiser, ele não quer. Estou só fazendo aqui. Seria 33 menos 12, né? Ou seja, seria 21, né? Cada camiseta custou R$ 21. E cada bermuda custou R$ 33. 33, você vem aqui, ele quer saber as bermudas, você marca a letra C de Cristo. Tá bom? Você marca a letra C de Cristo. Ficou clara essa questão, gente? Vou tomar uma água aqui e olhar para vocês. E a galera? Tranquilo? Então é a questão envolvendo a função do primeiro grau, né? E geralmente, pessoal, essas questões do primeiro grau, você faz um sisteminha, tá bom? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Ah, a Laura falou que tá tranquilo. Olha lá, olha aqui, ó. Como as bancas repetem as questões. Olha se não é igual àquela questão que nós já resolvemos, né? Olha aqui, ó. F de x é igual a 3x menos 4. E ele me deu um g de x que vale quanto? Menos 2x mais 9. E aí ele quer saber f de 2 mais g de 1. Roberto, f de 2 eu boto aonde? No f. Então fica 3 vezes 2, o x aqui, o 2 não está no lugar do x, menos 4. Então f de 2 é 6 menos 4. E 6 menos 4 é 2. E quem é g de 1? No lugar do... Você substitui na função g. No lugar do x, você bota 1. Mais 9. Ou seja, o g de 1 é menos 2, porque menos vezes mais é menos, 2 vezes 1 é 2, mais 9. Devo 2, paguei 9. Se eu devo 2 e paguei 9, eu vou ter troco de quanto? De 7. E ele quer saber quanto é o f de 2 mais o g de 1. Ora, o f de 2 é 2, mais o g de 1 é 7. E 2 mais 7 é 9.
Questãozinha bem tranquila, gente. E isso eu estou apostando que vai cair nos próximos concursos aí da Banca Cetred, tá certo? Essa questãozinha aqui parecida com isso daqui. Essa é tranquila, né? Professor, por favor, dá para repetir. Essa questão aqui, Rosidete, a 8? É. Vamos lá, com certeza, ó. Ele me dá aqui uma função f de x, ó. Me dá uma g de x. Então você faz f de x e g de x, ó. Aí ele quer saber f de 2 mais fg de 1. Quem é f de 2? Aqui não é f, então boto na função f. Aqui não é g, então boto na função g. Então quem é f de 2? F eu boto na função f, não é f. F com f. No lugar do x, agora está um 2. Então, aonde tiver x, eu boto 2. Então, f de 2 é 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2, 6. Menos 4, 2. Depois eu vou para g de x. Por quê? Porque eu tenho g de 1. Então, fica, no lugar do x está 1. Então, aonde tiver x, eu boto 1. Então, fica menos 2 vezes 1 mais 9. Então, menos com mais dá menos. 2 vezes 2 dá 2. Menos 2 mais 9, eu devo 2, paguei 9. Vou ter troco de 7. E aí eu somo. Aí eu vou somar, ó. F de 2 é 2, está aqui, ó. A sua imagem, né? G de 1 é 7. 2 mais 7, 9. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha que questão legal, gente. Um vendedor, questão de gráfico, tá certo? Muito cuidado quando tem questões que envolvem gráfico. Ó. Um vendedor de uma loja de roupas recebe mensalmente o salário, recebe mensalmente com o salário uma parte fixa, mais uma parte variável, que é a comissão. E Roberto, quem é a parte fixa? Lembre-se que isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó. O gráfico é uma reta, ó, e ela está saindo de algum lugar. Se ela está saindo de algum lugar, da onde ela sai é a parte fixa. Ou seja, isso aqui é AX mais B. Olha lá, lembre-se, igual aquela corrida do táxi. A parte variável aqui é o meu A, é o meu coeficiente angular. O coeficiente angular, pessoal, é a tangente de um triângulo retângulo, tá bom? Depois a gente for resolver. Beleza? E aqui, ó, e aqui ele diz que ele tem uma taxa fixa mais a comissão. A taxa fixa dele é da onde o gráfico está saindo, ó. Então, o meu B aqui vale 900, que é a taxa fixa que ele recebe. Certo? Calculada a partir de cada real por ele vendido. O gráfico seguinte mostra alguma possibilidade de recebimento de salário Y em função das vendas mensais X. Então, vamos lá. Vamos lá. Se ele vendeu 5.000, ele recebeu 1.100. Deixa eu ver se eu aumento mais aqui. Pronto, ó. Tá legal, ó. Quando ele vendeu 5.000, ó, ele recebeu 1.100, ó. Quando ele vendeu 8.000, ele recebeu 1.220. Com base nessa situação hipotética e no gráfico, é correto afirmar que a cada real vendido por esse profissional de venda, ele recebe a quantia de... Pessoal, eu só quero encontrar o valor desse A aqui, ó. Roberto, como é que a gente encontra o valor desse A, né? Se ele me deu uma taxa fixa, presta atenção. Se o gráfico tivesse passando daqui, ó, até mudar aqui, ó. Se o gráfico tivesse aqui desse jeito aqui, ó, percebe? Passando por aqui, era só dividir o valor do Y pelo valor do X. Mas não passa, ele sai do 900. Então, como é que você faz isso? Você faz assim, ó. Você faz aqui um gráfico. Fazer aqui, certo? Aqui eu vou chamar de Y.
Aqui eu vou chamar de X, né? Aí o gráfico é isso aqui, ó. O gráfico é isso aqui. Aqui é 900, correto? Aqui é 900. Aí ele vendeu aqui um valor de 5 mil. E ele teve um valor, 5 mil, né? E teve um valor aqui, ó. O valor é esse, 1.100. Depois ele vendeu 8 mil reais. E ele teve um valor. Esse valor é quanto? Vamos já ver aqui. Esse valor é 1.220. 1.220. Ele quer saber quanto é o que ele vende por R$ 1. É só você fazer isto daqui, pessoal. Ó. Você pega essa diferença aqui, ó. Você pega isto daqui. Toda a vida você vai fazer isto daqui. É o meu coeficiente angular, né? É o meu coeficiente angular. Como é que eu acho isso? Eu faço a diferença aqui, ó. Eu faço 800 menos 500 dá 300. Menos a diferença aqui no Y. Menos a diferença aqui no Y. Certo? Menos a diferença aqui no Y. Quem é Y? É 1.200. 1.220. 1.220 menos 1.100. Ou seja, 120. 120. Beleza? Aqui é a mesma coisa da equação da reta. Ó. Né? Aqui a equação da reta você pode calcular assim. Ó. O delta y é igual a m vezes o delta x. Ó. Tá certo? Equação da reta. Você pode fazer por isso daqui também. Quem é delta x? Delta y. Quem é delta? Quem é esse m? M é o coeficiente angular da reta, ou seja, é o meu A. Quer dizer o quê? Que o meu delta y vai ser igual ao meu A vezes o delta x. Se você não quiser lembrar disso, essa equação da reta aqui, ó, e no caso é y menos y0, tá certo? X menos x0. É só você fazer a diferença aqui no x e a diferença aqui no y. E agora eu faço o quê, Rigoberto? Agora eu faço um dividido pelo outro. Vou chamar esse camarada aqui de A. Então, para eu encontrar esse meu Azinho ali, ó, é só fazer a diferença, a divisão de 120 por 300. É só fazer isso? É só fazer essa diferença ali, tá certo? É só fazer a subtração dessa diferença. Para eu encontrar o meu coeficiente angular, para eu encontrar a taxa que está variando ali. Então, fazendo essa divisão ali, né? Ou seja, vamos passar o meu Azinho ali, que é o que ele quer descobrir. Ó. Esse divide por esse. Então, fica 12, 120 divide por 30, né? Vamos botar logo aqui. Então, esse vai embora com esse. E aí fica 12 sobre 30, né? Eu vou dividir aqui por 3. Dividindo por 3, simplificando por 3 em cima e embaixo, vai ficar 12 por 3 dá 4, correto? E 30 por 3 dá 10. Né? Ou seja, isso aqui é 0, é 300, é? Oh, desculpa, aqui não é 300 não, é 3.000, né? É 8.000 menos 5.000. 3.000, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, vou encontrar o meu valor do A, né? É só fazer a divisão da subtração do Y, que deu 1.220, né? Por 5, 3.000.
Cortei esse zero com esse zero. Ficou 12 dividido por 300. Vou simplificar por 3. Vou simplificar por 3. Em cima e embaixo. 12 por 3 dá 4. 300 por 3 dá 100, né? Ou seja, o meu A é 0,04. Então, se eu fosse montar a minha equaçãozinha, f de x seria ax mais b, né? E aí você teria assim, ó, f de x, o a 0,04x, mais o valor que é fixo, que seria 900. Ó. Então, ele ganha para cada real vendido quanto? 0,04. Se eu vender 2, 0,08. Se eu vender 3, né? Dá 0,12, né? 1,2. Entendeu? Isso aqui é o preço para cada real. O real é o meu X aqui, ó. Se eu vender R$ 1, é esse valor, mais os 900. Mas ele não quer saber o valor total, ele não quer saber quanto é que ele recebe, somente o valor por R$ 1. Então, o valor por R$ 1 é 0,04, ou seja, é 4 centavos, tá certo? É somente 4 centavos. Beleza? Ficou tranquilo, gente? Deu para entender? Então, mais uma questãozinha, né? Envolvendo o gráfico da função do primeiro grau. Beleza? Pessoal, eu estou apostando que essa concurso aí, as bancas estão mostrando isso, principalmente a C3. Ela não está aliviando na parte da matemática, certo? Então, essa aula aqui, como é uma aula mais de resolução de exercício, eu peguei assim umas questões um nível assim, de médio para um pouco difícil, né? Por quê? Porque você tem que se preparar com questões também que são um pouco mais difíceis. Porque se eu fizer só questões fáceis, no dia da prova vem uma questão mais difícil. E aí? Então, se você consegue fazer uma questão um pouco mais difícil, uma fácil já se torna muito mais fácil de você resolver. Olha como é essa questão aqui. Ele só quer que você diga qual é a equação. Pessoal, se a reta for crescente, a reta for crescente, ó. Se a função for crescente, ela é desse tipo aqui, ó. Beleza? Ela é desse tipo aqui. Agora, se ela for decrescente, vou pegar aqui de vermelho. Ela é desse tipo aqui, ó. Desse tipo de vermelho aqui. Então, uma função decrescente, o A é menor do que zero. Ou seja, se eu tiver uma função f de x, ela vai ser menos ax, né? Menos ax mais b. Né? Vai ser menos ax mais b. Tranquilo? E aí, se você vai me dizer, Roberto, quem é o meu b? O meu b é da onde sai a função. Ou seja, é do gráfico que está na vertical. No caso aqui, é 12. Então, já sei que o meu b ele vale 12. Se o meu b vale 12, e olha que a Cetred aqui, ela foi malandra, ela botou aqui, ó, um v igual a um valor b mais ou menos um a vezes x, ó. Ela não botou o a na frente, porque o a aqui é como se fosse o meu tempo aqui é o meu x, tá certo? Então, o volume aí, a relação de V e T, né, ó, é um valor B mais ou menos um A vezes um T aqui, ó. Ou seja, que ela diz, ó, o gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade de V, volume em água, de uma caixa d'água, T em horas, né? Em uma torneira que permanece aberta, esvaziando essa caixa. Ou seja, com o passar do tempo aqui, pessoal, com o passar do tempo, quanto mais tempo passa aqui, menor vai ser o seu volume, né, não?
Então, o volume vai diminuir. Ou seja, é uma função decrescente com o tempo. Se é uma função decrescente, o meu A ele é negativo, tá certo? O meu A é negativo. Beleza? E aí eu já sei que o meu B, da onde sai o gráfico? O gráfico está saindo do 12. Então, o meu volume vai ser igual a 12. Como o gráfico está apontando na função, olha como é que está o gráfico. O gráfico está desse sentido aqui, ó. Então, já sei que o B é negativo. Ou, desculpa, o A é negativo. Menos o valor do A vezes o valor do T aqui. Então, já sei que ela é desse tipo aqui. Então, se ela é negativa, o que é positivo vai embora, o que é positivo vai embora, certo? O que é positivo vai embora. Ou seja, e ela começa com 12, então aqui vai embora também. Tranquilo? Beleza? E aí, agora para eu encontrar esse A, como é que eu faço? Hein? Alguém dá uma dica? Como é que eu faço para encontrar esse A? O A, pessoal, o A é esse camaradazinho aqui, ó. O A é esse meu camaradinho aqui. Tá certo? Ou seja, ele vale quanto? Ele vale quanto? Ele vale 6, né? Ele vale 6. Então, o meu V aqui, ó, vai ser 12. Quando o meu... deixa eu ver aqui. Deixa eu só olhar a função. Quando o meu tempo for 0, é 12. Ok. Quando o tempo for 6, é 0. É, correto. É 0. Não, deixa eu ver aqui. Não, não. Peraí, ó. Ó, vamos fazer aqui, ó. Y, né? Quando o meu tempo for 12, só basta eu dividir esse camarada aqui, ó. É 2, né? Volume, vou botar o B aqui, menos AX, né? Assim. Então, quando o volume aqui, o meu V vai ser igual a 12 menos A vezes X. Então, quando o meu... bem aqui, ó. Quando o meu... Porque é tempo, né? Que é o T, desculpa aqui. A vezes T. Então, quando o meu volume for 0, quando o meu volume for bem aqui, ó, zerar, o tempo é 6, correto? O tempo é 6. Ou seja, o zero vai ser igual a 12 menos A vezes T, né? Então, o meu A aqui, o meu A, o meu tempo aqui, ó, o A aqui não é 6, né? O meu A é 6, né? Não, tô só montando aqui, o A é 6, ó. Então, o tempo vai ser o A é 6, deixa eu botar aqui, ó. O A é 6. Já que eu explico o que eu estou querendo fazer aqui. Então, aqui é 6 vezes T, né? Então, o tempo vai ser 12 dividido por 6, que seria 2, né? 2 horas. Então, na verdade, ele quer saber o quê? Ele quer fazer... ele só quer saber a relação. Beleza. A relação é isso aqui. 12 menos 6T. O que eu estava fazendo ali, se ele perguntasse aqui, ó, o tempo em que o volume vai, que a caixa vai secar, certo?
Quando a caixa, essa aqui é a equação. Quando a caixa secar, o volume é zero. Então, o tempo que ela ia secar era de 12 dividido para 6, que no caso 2 horas. Mas ele só quer a equação. Eu estava lendo a questão e percebi outra coisa, certo? Então, letra A equação é essa daqui. Agora, se ele perguntasse quanto tempo a caixa iria secar, você pegava o volume quando a caixa secar é zero, né? É só dividir pelo 6. Beleza? Então, o tempo aqui ó, é 6. No caso, o meu coeficiente angular é 6. Tá bom? Então, presta atenção nesse bizu aqui. Ó. Se a questão só lhe dá uma reta decrescente igual essa daqui, um camarada que está aqui em cima é o B. O cara que está aqui embaixo é o A. Tá certo? E se a reta é decrescente, o A é negativo. Ou seja, esse volume aqui é o B, que é 12, menos o C, o A, que é 6. Ou seja, 12 menos 6t. Ficou claro, gente? Tranquilo? Então, se o cara lhe dá uma função, ele quer saber qual é a função. Ele só lhe dá dois valores e a reta é decrescente. Ó. A reta é decrescente. Aqui em cima é o B, aqui embaixo é o A. O A é negativo. Por quê? Porque a reta ela é decrescente. Ó. Aqui em cima é o B, aqui embaixo é o A. Foi o que a questão fez. Ela primeiro deu o valor do B. Ó. E pode, Roberto? Pode. Ela deu o primeiro valor do B. Menos, porque é decrescente, aqui embaixo é o valor do A. Ó. Então é 12 menos 6t. Tá bom? 12 menos 6t é a resposta dessa questão, a letra A. Por que ele botou o 2 aqui? Né? Para você se confundir aqui. Ó. Pensar que é o tempo que ela vai secar. Ele não quer saber o tempo que ela vai secar, que é 2 horas. O tempo que ela vai secar, beleza, é 2 horas, mas ele quer saber a equação. Por isso que a letra A. A que eu fiz, né? Perdi tempo aqui. Eu pensei que ela queria saber o valor que ela ia secar. Não. Na verdade, ele quer só a equação, que é a letra A. Beleza? Tá aqui a equação. Ó. Ficou entendido, gente? Eu fiz um cálculo ali a mais, porque eu pensei que ele queria o valor que ela ia secar. Deu para entender? Então vamos aqui para a próxima. Ó, função do segundo grau, né? Nós vamos resolver aqui. Então, essa aula aqui é para complementar aquelas duas aulas que nós tivemos. Uma aula sozinha de primeiro grau, depois tivemos uma aula sozinha de segundo grau. Então, aqui nós vamos complementar fazendo as duas. Olha lá, ele diz que y é igual a x ao quadrado mais 7x mais 12. Então, as raízes que satisfazem y serão. Pessoal, aqui eu tenho que saber que é um valor de A, que é um valor de B, que é um valor de C. O A é quem está perto do x ao quadrado. Não tem ninguém, tem 1. O B é quem está perto só do x, que é 7. E o C é quem está sozinho. Tá bom? O C é quem está sozinho. Uma dica. Se você tiver dúvida, você pega o valor das questões aqui do item e substitui na equação. Se zerar, é raiz. Se não zerar, não é. Mas uma opção é você fazer o quê? Fazer o delta, né? Fazer o delta, que nós já tivemos a aula, nós vimos de segundo grau, tem lá. Ou então você faz pela soma. Eu vou fazer aqui pela soma, que eu acho mais rápido, que é x1 mais x2, que são a soma das duas raízes. Como é que eu acho a soma, Rigoberto? Menos b sobre a. Ou então pelo produto, ó. Pelo produto. Eu chamo de P. Que é o produto, Rigoberto? É x1 vezes x2. Aqui são as relações de Girard, né? Então, o produto, como é que eu acho? C sobre A. É A e B, C. A, B, C. O A sempre fica embaixo, para você decorar. Ó. A soma é menos B sobre A. O produto, C sobre A. Só tem as três variáveis. A, B, C. O A sempre é embaixo. A soma é menos B, o produto é C. Então, vamos achar aqui quem é a soma. Menos B sobre A. Então, é menos 7 sobre 1. Ou seja, dá 7. Dá menos 7. E o produto, C sobre A.
12 sobre 1, ou seja, dá 12. Então, quer dizer o que, Rigoberto? Você vai lá para perto da equação. Você vai ter que dois números somados, x1 mais x2, tem que dar menos 7. E quando você multiplicar eles dois, tem que dar 12. Tem que dar 12, beleza. Aí você olha para as funções, ó. Vamos lá. O item A. Vamos somar. 3 mais 4 é menos 7? É não. 3 mais 4 é 7. 3 mais 4 é 7. Beleza? Vamos lá. Menos 3 mais 3 dá 7? Dá não. Então já não pode ser, né? 3 menos 4. 3 menos 4 dá 7? Dá menos 7? Dá não. Eu devo 4, paguei 3, devo 1. Vai ficar menos 1, né? E mesmo assim, ó. 3 vezes 4. 3 vezes menos 4 dá 12? Dá não, dá menos 12, né? Aqui, menos 3 vezes 3 dá menos 9, também não pode ser. 3 vezes 4, beleza, dá 12, mas não dá a soma. Olha lá, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 3 mais 3. 3 mais 3 não é menos 7. Então, você já mata a questão só fazendo isso. Olhando as relações. Agora, menos 3 com menos 4, Roberto. Quanto é menos 3 com menos 4? Menos 3 com menos 4, menos 7. E quanto é menos 3 vezes menos 4? Menos com menos dá mais, e 3 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12. Ou seja, quem são as raízes dessa função? As raízes dessa função é menos 3 e menos 4. Você vê aqui e marca a letra D de dado. Beleza? Então, caiu a questão que quer saber as raízes, pessoal? Não faça delta, né? Roberto, o que é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Aí você acha o valor do delta, depois acha as raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso aqui dá trabalho. Faça só assim, ó. ABC. ABC são os valores de A, B e C. O A é sempre embaixo. A soma é menos B, o produto é C. Tá certo? A soma é menos B, o produto é C. E aí você acha a soma menos B sobre A, produto C sobre A. Soma é somar duas, ó. X1 mais X2. Produto é multiplicar duas, ó. E aí você vai para os itens. Vai para os itens. Se você somou e deu a resposta, multiplicou, deu a resposta, que ele está dando lá, morreu a questão. Tá certo? Não tem dúvida. Tá bom? Deu para entender? Ficou tranquilo essa daí? Tranquilo, gente? Olhando para vocês. Ficou tranquilo? Diga lá, tudo tranquilo, né? Então, lá, se você tiver dúvida como achar o delta e o x, na aula de função do segundo grau, eu explico lá, tá certo? Aqui eu estou mais resolvendo um pouco de questões. Vamos lá para essa questão 12, né? Questão 12 é a questão mais teórica. Seja a função f de x, y igual a f de x, ó, o cara já deu, ó, dada por f de x igual a 5x2, né? 5x2 mais 25. E está definida para cada x real existente. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Vamos lá. Y igual a f de x é uma função par? E, Roberto, quando que a função ela é par? A função é par quando o f de 1 é igual ao f de menos 1. Certo? Você substitui o f de 1. Se der o mesmo valor do f de menos 1, ela é uma função par. Só isso, Roberto? É. Então, vamos botar aqui. F de 1 vale quanto? Vale 5 vezes 1 ao quadrado mais 25, né? Ou seja, 1 ao quadrado é 1. Então, F de 1 vale 5 mais 25. Vale 30. Beleza. Se o F de menos 1 der 30, ela é par. E morreu a questão. Vou botar o F de menos 1. Então, fica 5 que multiplica menos 1 ao quadrado, ó, entre parênteses, né? Mais 25. Então, F de menos 1 vai ser menos 1 vezes menos 1 dá 1. Ou seja, 5 vezes 1 mais 25.
ela é par, né, gente? F de menos 1, F de menos 1 também vale 30. Ou seja, o F de menos 1 é igual ao F de 1. Então, a resposta da questão é a letra A. Ela é uma função par. Beleza? Roberto, o que é uma função ímpar? Quando? Função ímpar, que é par, né? Função ímpar. Função ímpar. Quer dizer o quê? O F de 1 é diferente do F de menos 1. Beleza? Eles são diferentes. Então não pode ser. Fx igual a 0 para todo valor de x igual a menos 5? Não. F de menos 5 não pode, né, pessoal? Porque F de menos 5 vai dar positivo. Não pode, porque quando você botar aqui, menos 5 aqui, vai dar positivo, tá certo? Na verdade, ele é 0. Não, qualquer valor, né? Para ele dar 0 aqui, não existe nos reais, né? Porque vai dar uma raiz de número negativo, não pode. F de x tem o mesmo sinal de x para todo x real? Tem não, nós vimos que o f de x depende do x. Para qualquer valor que eu mudar de x, vai mudar o valor da equação, né? F de x menor ou igual a 0 para todo valor real. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Silvia falou aqui embaixo, ó. Só que ele só botou maior, menor ou igual. Então está errado. A única resposta correta é a letra A. Então, Rigoberto, como é que eu sei que uma função é par? Você faz f de 1 e o f de menos 1. Se for igual, ela é par. Se for diferente, ela é ímpar. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou claro? Tranquilo? Agora vamos aqui. Ele quer saber aqui, ó, f de x mais 1 igual a x ao quadrado mais 2. Então, ele quer saber quanto vale o f de 3. Ora, pessoal, para aqui dentro dá 3, qual... Alguém falou aqui? Ah, Fabiano. Vamos lá. Para aqui dentro ficar o valor 3, ó, para aqui dentro ficar o valor 3, qual é o número que eu somo a 1 que dá 3? Qual é? Aqui dentro tem que ser 3, ó. Qual é o número que eu vou somar com 2, né? Qual é o número que eu vou somar com 1 que vai dar 3? O que é que você faz? Você faz assim, ó. X mais 1, aqui não tem que dar 3, ó. Não é f de 3? Então é igual a 3. Então quanto é o valor do x, pessoal? 3 menos 1. Ou seja, vale 2. Então, na verdade, para dar 3 aqui, tem que ser 2 mais 1, né? 2 mais 1. Mas quem é que eu botei no lugar do x? No lugar do x, eu botei o 2. Então, na verdade, ele quer saber quando isso aqui for 3, quanto é meu x, né? Quanto é o f de 3. Ou seja, o x vale 2. O x vale 2. Então, basta eu fazer o f de 3, mas só que o x é 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 2. Ou seja, f de 3 vai ser 2 ao quadrado é 4, e 4 mais 2 vale quanto? Vale 6, né? Se vale 6, resposta da questão, letra A, de aprovação. Beleza? Letra A de aprovado é a resposta desta questão 13